Quando nós falamos do reino animal, vegetal e mineral, nós estamos falando de seres espirituais. Olha só o raciocínio. Prestem atenção. Nós vivemos num plano 3D, um plano material, de terceira dimensão. Tá? Existem seres espirituais, energias, orixás, né? E várias outras divindades da cultura afro, que vivem em outro plano, diferente do nosso. Mas elas precisam, para poderem se manifestar aqui no nosso plano físico, elas precisam desse aterramento. E o que seria esse aterramento? Seria essa estrutura do reino animal, vegetal, mineral e dos 4 elementos. A pedra de Efum, reino mineral. O caracol, reino animal. A folha do algodoeiro, reino vegetal. Nós temos aqui 3 âncoras, 3 condensadores. Por que condensadores? Porque condensam a energia sutil de Oxalá, que está no céu, literalmente. Oxalá é o céu durante o dia. Então, nós usamos esses condensadores para trazermos essa energia desse ser espiritual poderoso, Senhor do céu e da atmosfera durante o dia, para que essa energia se manifeste aqui no nosso plano físico, na Terra, na terceira dimensão. E para isso usamos os condensadores equivalentes de cada orixá, né? Relacionado ao plano animal, vegetal e mineral. E como é que isso funciona? A tradição nos ensina quais são esses materiais, mas não explica. Só os iniciados de alto grau conhecem os fundamentos e as explicações que procedem a esse processo de materialização da energia sutil dos orixás. A magia das árvores sagradas é a magia Iwin. A palavra Iwin, se nós traduzirmos diretamente, literalmente, do Yorubá para o português, nós poderíamos traduzir Iwin como fadas, né? Fadas. Alguns autores traduzem como aquele diabrete da natureza, o diabinho da natureza, o caramunhão, né? Só que a tradução não explica muito bem o que é, pois muita gente da nossa cultura brasileira, quando pensa em fada, pensa nos elementais, na fada Sininho do Peter Pan, né? Ou no caramunhão da garrafa, o diabinho da garrafa. É por aí, mas não é exatamente isso. Na realidade, o Iwin, os Iwins, são o que nós conhecemos em magia como seres elementais e seres elementares. Ou seja, seres espirituais da natureza, diretamente relacionados aos elementos água, terra, fogo e ar, e aos seres elementares, que seriam as 16 combinações desses 4 elementos. Então, nós vamos ter o elemental do fogo, e vamos ter os elementares do fogo, da água, do fogo, do ar, do fogo, da terra, e assim sucessivamente, formando, então, 16 combinações de seres elementares, que estão claramente relacionadas aos 16 odus de Fá. Tá? Mas, para que fique claro o entendimento, o Iwin, ele é um ser espiritual da força da natureza. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no furacão, tá? No ciclone, o ciclone, o furacão, ele é um efeito da natureza, certo? Mas existe um ser espiritual ali.
Existe um ser espiritual no furacão, no ciclone, na tempestade. Esse ser espiritual se chama Oyá, certo? Que é o ser espiritual do ciclone, do furacão, da tempestade. Nós vamos ter a equivalência animal, vegetal e mineral para a manifestação deste orixá no nosso plano físico, na relação com o nosso ori, né, com o ser humano. Dessa forma, então, os iwins do furacão, os iwins da tempestade, são a combinação do ar com o fogo. Oyá é o ser espiritual que controla esses elementais, esses elementares das tempestades, do furacão, do ciclone. Ou seja, quando acontece isso, quando um furacão se forma, a combinação de elementos que acontecer um furacão, são esses seres iwins da tempestade, que o ser espiritual, conhecido como Inhaçã, como Oyá, controla. Tá? Então, dessa forma, a gente entende que existe uma espécie de escadinha aí, na manifestação do ser espiritual que é o orixá. Parte dessa escada é a manifestação da natureza, pois o orixá precisa da natureza para poder se manifestar no nosso plano físico.